Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, o segundo episódio do Tal Cadu Podcast. E hoje, este episódio está fantástico. Você que tem problema com finança familiar, você empreendedor que não sabe gerir o seu negócio, este vídeo é para você. Especialista em planejamento financeiro, escritor do livro Manual de Finanças para Casais. É com muito prazer que eu apresento a vocês, Jonathan Trindade. Alô, Jonathan, seja muito bem-vindo e já te agradeço, cara, por ter aceito esse convite. Tenho certeza que vai ser muito satisfatório esse bate-papo. Fala, Cadu. Muito obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui contigo. Então, pessoal, eu queria muito trazer alguém com uma relevância do tamanho da sua, sabe? Porque nós sabemos o quão difícil é lidar com finança, o quão difícil é gerenciar, é poder ter um planejamento familiar, uma vez que, infelizmente, nós fomos doutrinados nos nossos sistemas de educação a não entender de finanças. Nós não sabemos como, por exemplo, nós não aprendemos a declarar imposto de renda no sistema de estudo. Então, o que o sistema nos ensina é algo totalmente fora da realidade. Então, é muito importante que tenhamos pessoas como você, que tem esse conteúdo vasto e que possa auxiliar. Para começar, Jonathan, quem é o Jonathan Trindade? Maravilha. Cadu, então, eu estou no mercado financeiro há quase 12 anos de história, então eu trago aí um conhecimento de bancos, a parte de investimento. Eu passei por todas as áreas financeiras, desde patrimônio, banco, varejo. Então, eu fui aprendendo um pouco a pouco de todas as áreas financeiras. E quando eu entendi que finanças não é só investimentos, que as pessoas querem o final das finanças e que falta muito um planejamento financeiro, e comecei a ver como que o americano, como que o europeu e o japonês, principalmente, que têm resultados financeiros, fazem para ter uma melhor vida financeira, eu comecei a estudar sobre planejamento financeiro, sobre gestão de risco. Então, eu mudei a minha vida totalmente, né? Eu tenho uma história aí longa durante vários anos aí sobre finanças, vários bancos, mas hoje eu atuo como planejador financeiro e gestor de risco, principalmente para casais. Para quê? Para trazer essa base, para ajudar, igual você falou, por exemplo, as pessoas não sabem nem declarar o imposto de renda. Então, eu ensino finanças desde o início, como deve se comunicar dentro de casa, como deve haver diálogos sobre finanças, até o ponto da pessoa chegar nos investimentos. Então, eu passo por todas as áreas financeiras, mas na base de educação hoje. E assim, você entrou num assunto muito sério, tá? É uma realidade nas famílias brasileiras, um tabu de diálogo financeiro dentro de casa. E eu não estou aqui falando, por exemplo, de o marido tem o dele e escolhe. Não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é como se planejar, como ter uma reserva. Você não é detentor de tudo que entra para você. Mas não é fácil, porque primeira coisa é a mentalidade, que existe um bloqueio que não é fácil ser quebrado. O que você diria para quem está nos assistindo e tem essa dificuldade, por exemplo, de poder fazer uma reserva, de ter um diálogo aberto sobre finanças, quebrar este tabu dentro de casa? Bom, acho que a primeira parte que a gente deve falar é sobre o hábito, né? O nosso padrão brasileiro, nossos hábitos de brasileiro, eles são totalmente contrários ao que uma finança organizada pede. Então, as pessoas querem adquirir o patrimônio primeiro, antes de cuidar, de fazer uma reserva, igual você falou. Então, primeira coisa é a gente entender como que funcionam as finanças, entender a base. Existem receitas que você ganha com o seu trabalho árduo todos os meses, existem as despesas, a gente entender que a gente nunca pode gastar mais, aquela base da finança que todo mundo sabe pelo menos um pouco, né? Mas tendo o hábito de entender e como utilizar essas finanças diretamente todos os dias, eu costumo falar que a comunicação, aí eu falando mais de famílias, né? A comunicação financeira é uma das coisas que mais vai fazer a diferença dentro das finanças, dentro da sua família. Porque as pessoas, como você mesmo falou, elas têm medo de se comunicar. Por quê? 3 motivos. Medo de julgamento do parceiro, medo de
estar em dívidas e não conseguir sair daquele momento, e até o medo de decepcionar um ao outro. Por exemplo, quando você faz uma compra e você combinou de não fazer compras altas naquele mês e você faz uma compra, você vai ter o medo de se comunicar, de falar com o seu parceiro, porque foi algo que não estava combinado. Enfim, ela vai mudar em todos os aspectos, né, Cadu? E vale também lembrar, Jonathan, que esse diálogo ele tem que começar desde a infância, né? Já conversar com os filhos sobre finanças, aquele porquinho, né? O cofrinho, né? Isso é muito importante que os filhos já tenham essa percepção de finança e que às vezes os pais, por muitas vezes, acham não é necessário falar com o filho sobre isso. Qual a importância dos filhos neste novo mecanismo? Qual a importância do diálogo com os filhos? Antes de ver a importância dos filhos, vamos nos enxergar como os filhos. Lembra quando o seu pai, o meu pai, o pai dos seus amigos, ele ensinava para você alguma coisa sobre finanças? Basicamente, eu vim de uma família muito simples e não tive essa educação financeira em casa. Então, eu tive dificuldades durante vários anos da minha vida até eu conseguir me encontrar como pessoa, como adulto, como homem, como família. Então, por que a gente vai passar essa mesma dificuldade que nós tivemos no passado se a gente pode trazer para os nossos filhos uma realidade diferente? E como que é? E qual que é a importância dentro disso? Isso eu trazendo o contexto do nosso passado para a gente conseguir enxergar o tão difícil que foi para a gente. Trazendo esse contexto, como que a gente pode fazer? Os filhos eles têm que fazer parte das finanças, sim. Tem uma certa idade, a partir dos 6 anos, que eles começam a ter um pouco mais de consciência. Então, eles saberem o valor do dinheiro. A maioria dos filhos, eles pedem tudo que vê. Eu quero isso, quero aquilo, está no supermercado, quero aquilo. Porque eles não entendem o valor do dinheiro, não é culpa deles. Então, sim, é a nossa responsabilidade informar, olha, filho, esse produto agora eu não consigo comprar porque não está dentro do nosso planejamento. Olha, para conseguir dinheiro, dinheiro funciona assim, a gente trabalha para conseguir o dinheiro, esse dinheiro entra num potinho, até existe fórmula de você colocar, esse dinheiro entra no potinho, esse potinho a gente começa a tirar para comprar as comidas de casa, para pagar as contas, para sair com a mamãe, com o papai, e ensinar da maneira com que eles vão entender de acordo com a idade. E quanto maior eles vão ficando, vocês vão dando responsabilidades para os filhos, a ponto deles entenderem que o dinheiro ele não vem fácil. Em resumo, eles têm que entender que o dinheiro não vem fácil, que o dinheiro precisa ser controlado, não o dinheiro controlar a gente, e que existe, e tem que saber dizer não, né? Que existe um momento certo para tudo. Então, a base com o filho, basicamente, a gente trabalha dessa forma. Trabalhando dessa forma, eu acredito que nós como pais, né, eu como pai, quem está assistindo que é pai, vai construir uma pessoa muito mais consciente financeiramente, e todos esses obstáculos que muitos de nós passamos vão ser etapas que vão ser puladas, que já aprendeu no berço sobre isso. E, Jonathan, como conseguir quebrar este bloqueio, tirar este bloqueio de economizar? E quando eu digo economizar, não é de deixar de comprar. Porque eu vou dar um exemplo, o indivíduo ele ganha um valor X, tá certo? E é um valor razoavelmente bom. Porém, este valor nunca é suficiente, ainda que ele dobre este valor. Isso não está ligado simplesmente no que entra, mas pelo que sai. Como que o indivíduo ele vai conseguir controlar isso, uma vez que ele não foi doutrinado, não foi moldado para essa nova cultura que para a gente foi oculta há algum tempo? Então, entender como funciona o dinheiro é a primeira parte. Você entendendo que o dinheiro ele é escasso, mas você tem que fazer a busca dele. Ele é escasso até determinado período, porque você trabalhou, você trocou o seu dia, sua hora de trabalho por um dinheiro. Se você é empreendedor, você está trocando a sua vida praticamente por um dinheiro. Então, você entender que esse dinheiro não vem fácil e você saber que existe metas. Você tem que ter um equilíbrio em tudo. Se você está ganhando, por exemplo, vou dar um exemplo em números aqui, ela está ganhando R$4.000 por mês. E você está gastando 4, 5, e vai existir um desequilíbrio. A primeira regra que eu falo para as pessoas prosperarem, e eu falo muito isso no meu livro, é entenda o quanto você gasta, entenda o padrão de vida que você vive.
Depois você separa o que você ganha. O padrão de vida que você vive está de acordo com o que você ganha? Se sim, você está no famoso 0 a 0, que não gasta, não sobra dinheiro, mas também não está devendo. Se o padrão de vida está acima do que você gasta mais do que ganha, você está endividado. É um outro perfil financeiro. Se você está guardando dinheiro e gastando menos do que você ganha aqui e gasta aqui, quer dizer que você já é um poupador. E se você está investindo e fazendo o dinheiro trabalhar para você, você já está no perfil de investidor. Então as pessoas têm que entender que elas não, primeira coisa, elas têm que chegar no 0 a 0. Elas não podem gastar mais do que elas ganham. Para isso, elas precisam descobrir qual o padrão de vida delas, o que elas gastam com aluguel, com alimentação, com transporte, que é o básico da vida para se viver hoje, e saber quanto ganha. Beleza, o ganho nunca é o bruto, a gente sempre calcula o ganho líquido. As pessoas fazem essa confusão, até quem é da igreja faz confusão na hora de dar um dízimo, e existem diversas situações que as pessoas fazem essa confusão, mas você tem que usar o líquido como base, porque o bruto são impostos. A não ser que você é muito controlado financeiramente, sabe qual tipo de imposto é, mas não é o caso de 99% da população brasileira, você pega pelo líquido. Você usando o líquido como referência, você sabe, de 4 mil é bruto, então 3.200 é líquido. Então você não ganha 4 mil, você ganha 3.200. Só que as pessoas colocam o padrão de 4, pensando que elas ganham 4. Essa pequena diferença, ao longo do tempo, ela vai virando uma bola de neve que vai virando dívidas. Então, a primeira coisa que eu falo é sobre isso. Agora, se for um empreendedor, que nós temos muitos empreendedores que vão estar vendo esse vídeo, um empreendedor ou, por exemplo, um vendedor comissionado, uma pessoa que trabalha com comissionamento, geralmente ela pega a maior comissão dela do ano e calcula como padrão de vida. Ou um empreendedor pega a maior receita da empresa dele e fala: nossa, esse mês eu fiz 20 mil, eu ganho 20 mil por mês. Só que nos outros meses ganhou 8, 3, 5, 15 e nunca, só bateu 23, 4 vezes por ano. Aí o que ela faz? Coloca o padrão dela em 20. Só que para isso funcionar, tem que ser uma média. Ou você pegar o básico, a base. Eu, mais conservador que seja, trabalho com gestão de risco, eu falo, sempre pega o menor. Vive com o menor que você ganha. Por quê? Mas não há nenhum problema em fazer a média. O problema da média não, desde que você tenha uma reserva financeira, que a gente vai falar bastante sobre ela aqui hoje. Por quê? Porque o mês que precisar descompensar, você tira da reserva para isso. Mas precisa ser programado. A média é o ideal. Por quê? Se você tiver com uma receita e tiver com uma média calculada... Jonathan, hoje, o que você sugere hoje para quem tem dificuldade, como eu te perguntei logo atrás, para que comece a ter uma reserva? Você acha que o investimento é o melhor caminho? Como que uma pessoa do zero, que não entende nada sobre finanças, como ter uma reserva, qual que é o melhor caminho? Seria o investimento? Seria a poupança? Na sua concepção, na sua especialidade e na sua bagagem, qual que é a forma mais simples para começar, para dar o pontapé? Se eu for direto nessa resposta, eu vou falar que a melhor forma de se fazer é você colocando dentro de investimentos de renda fixa. A resposta mais rápida, mas a resposta mais correta de se responder é: o que é uma reserva financeira? Você precisa saber o que é uma reserva financeira primeiro. Primeiro, você calcula a sua reserva ideal. Se é 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano dos seus gastos. Você identificando isso fica mais fácil. Geralmente, uma reserva ideal para a maioria das pessoas são de 6 meses das despesas. Você sabendo que são 6 meses de despesas, você vai sempre pegar um papel e vai anotar. As minhas despesas são quanto? Vamos supor, continuar com os 4 mil reais. 4 mil vezes 6, a gente está falando de 24 mil reais. Ponto. Você descobriu a reserva ideal. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir sua reserva ideal. Beleza. Segundo passo. Para mim, mais importante do que colocar o dinheiro para poupar, ou na poupança, ou investimentos, é hábito. Hábito. A pessoa não começa juntando milhares de dinheiro. Ela começa com pouquinhos. Eu vou dar exemplo de um dos clientes meu que eu atendi há 2 anos e meio atrás,
que ele ganhava muito baixo, ganhava em torno de R$3.000. Ele falou comigo: Jonathan, eu posso começar com R$50 de investimentos? E na época a gente pegava só investimentos acima de 300 mil, eu trabalhava de investimentos nessa época. E eu falei, e eu já estava nesse propósito de sair dessa área de investimento, de planejamento, eu falei, cara, perfeito, você tem que começar com o que dá para você. Ele começou com 50, passou 2, 3 meses, ele já estava com R$100, ele foi criando hábitos. Passou um tempinho, ele começou a aumentar a renda e começou a juntar R$200 por mês. Esse cara cresceu, claro que ele cresceu profissionalmente, mudou de profissão, começou a empreender, saiu de uma... triplicou praticamente a receita dele. Hoje, ele já tem mais de 50 mil guardados, que já foram distribuídos em reserva de emergência, investimentos, que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Mas, enfim, eu queria mostrar que o hábito dele ter começado com pouquinho fez com que ele aumentasse pouquinho, até ele chegar no valor ideal. Qual que é o valor ideal? Dentro de um planejamento a gente descobre. Uma pessoa que ganha R$4.000, o mínimo que ela tem que juntar é R$400 por mês, que é em torno de 10%. Eu não consigo juntar R$400 por mês, porque não falta hábito. Então, começa com 50, aumenta para 100. E aí você já quebra, por exemplo, uma barreira. Pessoal, nós não estamos aqui falando que você não junta dinheiro porque você... Tem pessoas assalariadas aqui que provavelmente vai estar assistindo o vídeo. Nós não estamos aqui falando que você não junta porque você não quer, porque você não reserva porque não quer. O intuito do vídeo é exatamente este, é conscientizar e mostrar que qualquer pessoa é capaz, ainda que comece com 10, com 20, com R$30, o objetivo desse bate-papo, desse podcast com o Jonathan, que é um profissional, é exatamente mostrar que, indiferente da renda, você pode começar. Funciona também para qualquer pessoa, para o cara que ganha um salário, que ganha 2, funciona para todos ou não? Eu estou conversando uma grande besteira. Você está correto, porque 75% da população ganha menos de 2 salários mínimos. Basicamente, a gente já começa por aí. Segundo, não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você se organiza. Eu sempre dou esse exemplo simples, porque é um caso recente. Eu tenho um grande amigo meu, claro que eu não vou citar nome para expor, que o cara ganha em torno de R$3.500 há muitos anos. R$3.500 é um valor considerado, dependendo do estado que você tiver, né? Por exemplo, eu estou em São Paulo, R$3.500 é um padrão baixo para São Paulo. Mas esse cara, mesmo tendo um salário mais baixo, ele tem um apartamento, ele tem um carro quitado, ele faz viagens todos os anos, não é para fora do país, mas faz viagem todos os anos com a sua família e ele tem uma vida tranquila. Por quê? Ele é um excelente organizador das finanças. Agora eu vou te dar um exemplo. Eu tenho outro cliente que ganha R$74.000 por mês, que não tem nenhum passarinho para dar de patrimônio. Então não é o quanto você ganha. E eu falo isso por mim mesmo. Eu saí de baixo. Meu primeiro salário, eu lembro até hoje, R$334 na carteira. Depois eu passei para 500 e pouco. Depois eu comecei a virar comissionado, aprender a me comunicar, se vestir melhor, a crescer de vida. Então, eu sei o que é ganhar pouco. E eu sempre falava, depois que eu ganhar mais de R$10.000 por mês, minha vida está tranquila. Nada, o padrão de vida muda. A marca do sabonete muda, a marca os lugares das viagens muda, o carro muda, a comida muda. É a maior mentira que as pessoas vão te contar, que elas contam para elas mesmas, né? Quando eu ganhar mais, eu vou começar a juntar. Quando eu ganhar mais, vai sobrar dinheiro. Não vai. Porque aí, biblicamente falando, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se você não for organizado no pouco, pior ainda, você vai ser muito mais desorganizado no muito. Porque o padrão eleva muito. Tá? Então, só para finalizar essa linha de raciocínio das reservas. E terceiro, depois que você sabe qual que é a sua reserva ideal e aprendeu o hábito de guardar, você vai colocar em investimentos de acordo com o seu perfil. Aí o seu banco ele vai fazer uma chamada perfil do investidor, que vai fazer algumas perguntas para você no próprio aplicativo, e você vai descobrir qual é o seu perfil.
Provavelmente, todos os iniciantes vão estar lá como conservador. Então, você vai colocar investimentos conservadores. O que são investimentos conservadores? Que não tem risco, que tem uma renda garantida. A poupança é uma forma... Eu falo o seguinte, se você está criando hábito, não importa se vai ser na poupança, se vai ser debaixo do seu colchão, se vai ser dentro da sua carteira ou se vai ser num banco de investimentos. Não vai dar diferença nenhuma, porque se você não tiver hábito, você vai queimar esse dinheiro de alguma forma. Dá na mesma. Agora, você está aprendendo, criou hábito e aprendeu, você começa a sair. Ah, não, agora a poupança não é mais interessante para mim, porque eu aprendi, eu criei esse aprendizado. Então, vamos para o nível maior. Ah, não, agora eu estou num CDB, que é um investimento do banco, que todo banco tem, que de renda fixa, que paga um valor fixo lá. Beleza, já sei que já estou bem. Agora eu vou estudar sobre investimentos, vou procurar um assessor de investimentos, ou vou procurar um banco, vou conversar com o meu gerente. Você vai subindo de nível. Então, considere aonde que é o melhor lugar. O melhor lugar é lá embaixo, é na sua carteira. Depois, é no banco, é na poupança, é no renda fixa, até o ponto de você começar a subir os degraus. Para mim, eu tenho essa linha de raciocínio, é a linha que eu utilizo aqui de raciocínio com os meus clientes. E sobre dentro da finança para casal, inclusive no seu livro você fala sobre isso, né? Manual de Finança para Casais. Vários casais que estão planejando, inclusive, se casar. Sabemos que o casamento ele já requer um planejamento desde antes de você pensar, né? Você tem que, olha, vou casar, já começa todo o planejamento, é tudo muito caro. Baseado no seu livro Manual de Finança para Casais. Você mais aborda para os casais que vão dar início agora a uma nova fase, como se planejar para que tenha uma vida saudável financeiramente. Hoje sabemos que um dos grandes vilões de divórcio está ligado a finanças. Dentro do seu livro, o que você aborda sobre isso? Bom, eu posso responder essa pergunta respondendo diversas perguntas que vai surgir. O livro Manual de Finanças para Casais, eu criei justamente por conta dos casais que chegavam até mim falando que estava querendo divorciar por causa de finanças. Mas não era porque está faltando dinheiro para comprar essas coisas. Não é por causa disso. É porque não existia comunicação. Mas, dentro desse tema que você fala, como se planejar um casamento, eu posso usar isso para todos os outros planos, grandes planos da sua vida. Casamento, compra de uma casa, uma viagem, um filho. Vou usar esses 4 exemplos para não dar muitos. São grandes planos. Grandes planos se tem planejamento. E um dos capítulos do livro é sobre como fazer um planejamento de grandes metas. Então, não importa se é o casamento, se é uma casa, se é um filho ou se é uma viagem. Você precisa sentar e organizar. Eu sou o famoso papel. Papel para tudo. Se você gosta de computador, bloco de notas, aplicativo para tudo. Mas papel para tudo. Sempre faça algumas perguntas sobre isso. Primeiro, quando? Quando que você quer casar? Quando que você quer viajar? Quando que você quer ter filho? Beleza, você descobriu quando, você tem um prazo. São 12 meses, por exemplo. Então, você tem 12 meses para se planejar. Segunda pergunta, quanto? Quanto você vai gastar para esse projeto? É uma casa? 150 mil, 200, 1 milhão? É um casamento? 20, 30, 50, 100 mil? É um filho? Você vai gastar rios de dinheiro? Ou é por exemplo, uma troca de um carro? Então, quanto? Você definiu quando e quanto? Já tem uma resposta óbvia. Se você, por exemplo, precisa de 10 mil reais, vamos falar 12 mil para ficar fácil a conta. 12 mil reais. Em 12 meses, você precisa de R$1.000. Aí você vai olhar seu banco, olhar a sua receita, olhar o seu trabalho, falar, eu tenho R$1.000 por mês para fazer esse objetivo? Você já se responde se você pode fazer esse objetivo. Opa, não tenho. Então, o que você faz? Aumenta o prazo. Não, então eu vou querer comprar para 24 meses. 24 meses é a metade de 1.000, então são 500. Então, R$500 eu consigo. As pessoas não fazem isso. Elas simplesmente vão lá e utilizam cartão de crédito, financiamento, empréstimo, consórcio, sem fazer essas perguntas básicas.
Por isso que elas vão para outros sentidos, outros erros e se endividam. Então, quando você faz o quanto, respondeu metade do problema, agora você pergunta como eu vou fazer. As perguntas levam para tudo na vida. Como? Eu vou pagar R$500 durante 24 meses, juntar esse dinheiro também vai render um dinheirinho, então vai dar mais, vai cobrir inflação, isso, aquilo. Eu vou ter que fazer uma hora extra, vou ter que vender um brigadeiro na faculdade, vou ter que fazer isso. Beleza, você já tem 3 perguntas. Provavelmente, seu plano não dá errado se você fizer essas perguntas. Então, esse, para mim, é uma das coisas principais. Faça a pergunta: quando eu quero, quanto eu preciso e como eu vou fazer. Isso já vai resolver 90% dos problemas de qualquer grande projeto que você tiver. Seja filhos, seja casamento, seja troca de carro ou uma casa nova. Ô, Jonathan, para quem quiser conseguir comprar o seu livro, onde que ele vai estar disponível, Jonathan? Fala pro pessoal, porque esse livro, eu tenho certeza que ele é de muito autoajuda aí pro pessoal. Verdade. Meu livro, inicialmente, ele foi feito para me dar de presente para meus clientes, para ajudar ele. E ajudar na minha casa também. Eu sou recém-casado, tem 1 ano, vai fazer 2 anos agora que eu estou casado. Eu criei ele para ajudar, até mesmo dentro da minha casa, minha esposa. Então, tudo que eu utilizei foi experiências de anos de atendimentos com cliente, de MBA, economia. Isso não faz nem cosquinha do que aprendizado que a gente tem com os meus clientes e no início do meu relacionamento. E você consegue adquirir ele tanto no site www.jtplanejamento.com.br ou no meu Instagram, que é Jonathan, com THAN, .trindade1, e você clicar no link da bio. Depois a gente vai deixar aqui o link do meu Instagram. Vocês podem adquirir tanto a versão física e tanto a versão digital. E tem um crescimento, e tem na livraria também da Vila, aqui em São Paulo. Você consegue adquirir também presencialmente para quem é de São Paulo. Já aproveitando aqui, pessoal, e você aí que está assistindo esse vídeo, está assistindo esse bate-papo muito edificante, você que gosta daquela série, daquele filme, de um conteúdo de primeira qualidade, chama na Alken TV. Você vai ter tudo liberado, todos os canais, filmes, séries, com melhor som, imagem e alta resolução. É só chamar no 31 998 68 51 44. Lembrando que a Alken TV é um patrocinador do podcast O Tal Cadu. Retornando, Jonathan, e agora sim, um assunto que ele é muito peculiar. E eu acho que é um pouquinho até mais complicado do que a questão de casal, de família, empreendedorismo. Por que eu tenho essa concepção? Eu tenho vários amigos empreendedores e tenho vários relatos de pessoas que não diferenciam, principalmente o microempreendedor. Aquela empresa que é mais conceituada, que é maior, geralmente ele já tem esse controle, já tem todo um amparo para isso. Mas o microempreendedor, para você microempreendedor, você MEI, preste atenção no que a gente vai falar. Por que as pessoas confundem ganho do MEI com salário? Então, a maioria dos empreendedores não sabem sobre como empreender. Eles sabem vender, tiveram uma ideia de produto e começaram a colocar em prática, mas não sabem administrar. Então, por muitos anos, a própria faculdade de administração foi muito deixada por lado, as pessoas não davam valor, porque administrador é aquele cara que fica dentro das empresas só cuidando de finanças. Mas todo empreendedor ele tem que saber 3 coisas específicas: como administrar o seu dinheiro, como vender o seu produto e como que o mercado está reagindo. Essas 3 coisas. Então, beleza, o cara é excelente em vendas e excelente no mercado, sabe tudo como é que funciona, mas não sabe administrar seu dinheiro. Então, essa é a maior causa de falência das empresas. Por quê? O dinheiro que entra não é o dinheiro que vai entrar da conta, vou dar um exemplo, a conta Cadu pessoa física não é o dinheiro que vai entrar da conta, a conta Cadu pessoa jurídica não é o dinheiro que vai entrar na pessoa física. Então, tudo que entra na pessoa jurídica não é tudo que vai entrar na pessoa física. Existe uma coisa chamada prolabore. Os executivos, os empresários, os donos da empresa retiram um valor, prolabore é um valor de salário para o dono, para o gestor, que você vai retirar e vai trazer para a pessoa física. O resto
do dinheiro da empresa, é uma aula aqui que nós ficaríamos 10 podcasts falando sobre como administrar os valores de uma empresa. Mas, basicamente, o dinheiro da empresa tem que ir para marketing, tem que ir para pagar funcionários, tem que ir para pagar fornecedores, tem que pagar custos fixos, água, luz, telefone, e o que sobra não é o seu salário. Em resumo, o que sobra depois das contas não é o seu salário. O seu salário é o que você definiu como prolabore, o mínimo necessário para você viver. É isso mesmo. O empreendedor no início não tem dinheiro sobrando. Depois de um ano que você vê que a empresa está rodando bem, é que você vai fazer essa modificação de valores. 2 anos, se melhor possível for. Então, é muito difícil porque as pessoas já pegam. Abriu aqui agora. Vou começar a vender livros na esquina. Beleza, vendi 10 mil reais de livro. Gastei 3 mil. Opa, sobrou 7. 7 vai para o meu bolso, vou colocar na minha carteira aqui. Acabou. É meu. Não! E como é que você vai crescer seu negócio? Como é que você vai comprar mais livros? Como é que você vai fazer um investimento numa empresa maior? Como que você vai fazer marketing? Não, existe várias coisas. Então, se eu der um exemplo básico aqui de uma empresa, só para ficar claro para os empreendedores, vamos supor que você fatura 10 mil reais esse mês. Ponto. Você tem um custo fixo de 2 mil reais, você paga um funcionário para ajudar 1.000 reais, 3 mil reais, e você paga, por exemplo, fornecedores 5 mil reais. Você gastou 8 mil reais, sobrou 2 mil reais. Nossa, mas muito pouco. Esses 2 mil é seu? Ainda não. Esses 2 mil reais ainda não é seu. Existe o valor. Como é que existe uma coisa que tem que ter, da mesma forma que a pessoa física tem a reserva de emergência, existe dentro da empresa o fluxo de caixa. Precisa de dinheiro no fluxo de caixa para pagar contas, para investir, para comprar mais materiais, para aproveitar oportunidades. Vou fazer uma pergunta. Vamos dar o mesmo exemplo do vendedor de livro. Está lá, ele está pagando R$35 em cada livro. Aí, beleza, R$35 está vendendo a 50, ganhando 15, tudo beleza. Vamos supor que aparece a oportunidade para ele comprar a R$10 o livro. Você ficaria feliz com um desconto desse, Cadu? Entendi. Ele mas não tem dinheiro para fazer isso, porque não está no fluxo do caixa. Vamos lá, mas você acha, Jonathan, e aí a gente vai entrar, eu não quero que a gente se estenda para um lado de debate, mas é uma questão mesmo que eu sei que é dúvida de muita gente, tá? Nem o que sobrou é salário. O que é salário é o que é definido lá atrás. E o que você tirou seu salário, né, que você definiu, aquilo que ficou no meio, que não é investimento, que não é custos, ele é um fluxo de caixa. Ele é um fluxo de caixa ou investimentos empresariais. Ele pode ficar como uma reserva maior ou investimentos. Por quê? No final de ano, as pessoas escolhem, os empresários, aí cada um tem a sua escolha, se ele pode fazer trimestral, semestral ou anual. Já ouviu falar que o empresário fez a retirada anual? Sim. Então, é justamente por conta disso. Por quê? Ele definiu um valor lá de salário, vamos supor que ele definiu que ele vai tirar 5 mil todo mês. Uhum. E sobrou lá 2. No final do ano, ele vai fazer o balanço, pagou todas as contas, definiu o fluxo para o próximo ano, e ele tem a opção de pegar esse dinheiro, distribuir entre os sócios, mas a gente está falando de empreendedores micro aqui, ou claro, fazer uma retirada. Aí sim, ele vai fazer uma retirada. Por quê? Aí entra num problema de um monte de lado da pessoa física que a gente falou. Por que as pessoas são descontroladas? Por quê? Ela tá acostumada com o faturamento de 10, vem um de 20, sobe o padrão para 20. Mas se você já definiu que a sua retirada é 5, você já fez seu padrão em 5. Se você já definiu que a sua retirada é 10, você já fez seu padrão em 10. Se vier a mais, você tem a opção de fazer uma viagem, investir em uma nova empresa, reinvestir na empresa, colocar na pessoa física, colocar para aposentadoria. Você pode fazer milhões de coisas, mas você não passou da sua meta. Por isso que as pequenas empresas não prosperam, porque elas não têm valor para oportunidade. Isso é uma discussão, claro, é a minha visão de administrador, de economista, é a minha visão macro, e é a minha visão de empresário, que eu sou empresário, é a minha visão dos meus clientes que eu passo, mas
A visão que as pessoas têm é totalmente dispersa. Por que poucas pessoas têm sucesso dentro do empreendedorismo? Por causa disso. As pessoas, quando elas começam a se organizar, a empresa, primeiro você tem que ter um CPF muito forte. Aprendeu o CPF, vai para o CNPJ muito forte. Quando você se organiza, Cadu, eu falo assim com todo o coração e com muita humildade no coração. As pessoas não prosperam por conta delas mesmas. Tem oportunidade demais para crescimento aqui no Brasil. Eu já morei fora do país e eu sei o tanto que se as pessoas se organizarem, souberem esperar o tempo certo, fazer uma reserva, não gastar mais do que ela tem, não gastar mais do que ela ganha e fazer o seu melhor, cara, não tem concorrente, não. Não tem concorrente. Então você quer dizer, então na sua concepção, então, quando você se refere esperar o tempo certo, você acha que, principalmente na questão de empreendedorismo, pula-se etapa? O que seriam essas etapas, por exemplo? Como que seria esperar o tempo certo? Qual que é o tempo certo? Sabe qual que é a primeira coisa que as pessoas pulam o tempo certo dentro do empreendedorismo? Você começou um negócio. Você faturou 5 mil esse mês, você já acha que você vai faturar... Não, vamos colocar um valor realista. Faturou 15 mil esse mês. Você já acha que vai faturar 15 mil todos os meses. Negócios são médias. Números não mentem. Números existem médias. Você só consegue saber se você está faturando 15 mil de verdade se você faturar mais de 15 mil durante 6 meses, pelo menos. A visão perfeita seria 1 ano, mas 6 meses você já consegue. Exemplo, você faturou 15 mil esse mês. Mês que vem você faturou 16. No mês que vem, 17. Se você pegar aqui, você está tendo uma constância de crescimento. Isso é números. Beleza. Isso é exponencial. Se você seguir, beleza, vamos supor que no 4º mês cai para 8. E você confiou nessa constância de crescimento, sua média já caiu. Mas vamos supor que seja o crescimento. Você já achou o produto certo, aprendeu a vender, foi lá. 17, depois pulou para 20, 22. Você não ganha 22. Se você pegar 22 com 20, com 17, com 15 aqui, vai dar uma média mais ou menos de 18,5. Aí ela foi para o padrão de 20, de 22. Então, qual que é a primeira pular etapas? Você saber pensar que você ganha mais, sendo que você não tem uma média. Entendi. Primeira. Muito bom. Então, eu acho que ficou muito claro essas explicações suas, né? E até porque, se a gente for abordar outros temas aqui, a gente ficaria aqui estendendo isso por horas e horas. Eu sei que em breve nós teremos um novo bate-papo, um novo encontro. E quem quiser aí ter uma consultoria sua, quiser ter um direcionamento com um profissional do seu gabarito, como é que faz? Tem um telefone ou é só nas suas redes mesmo? Como é que entra em contato com você? Para quem está assistindo aqui com o Cadu, eu vou dar duas reuniões gratuitas, tá, de planejamento financeiro. A primeira para identificar, descobrir quem é você me conhecer, saber exatamente, eu vou anotar tudo sobre você, montar um planejamento, te entregar uma segunda reunião para te dar um direcionamento de vida. Você pode me procurar tanto nas redes sociais, Jonathan com THN.Trindade1, ou você pode me chamar no WhatsApp, que é o 11 91 666 3215 ou o 31 99767 3215. Só falar que estava aqui no podcast do tal do Cadu, que eu vou liberar essa reunião para você. Eu tenho 3 perguntas para você aqui, tá? Que o pessoal fez para você. A primeira é a seguinte. O Flávio está perguntando para você o seguinte. Jonathan, na atualidade, o que é mais viável? Financiar um veículo ou locar um veículo? Boa pergunta. Tudo que existe no banco é bom e ruim ao mesmo tempo. Tudo que existe na vida é bom e ruim ao mesmo tempo. Isso vai depender do seu momento de vida. Por isso que quando a gente faz um planejamento, a gente identifica o seu momento de vida. Por exemplo, financiar. Esse valor do financiamento, você precisa de um carro. Esse carro vai te fazer uma renda? Nesse momento, o carro é para te gerar uma renda? Beleza. Se ele é para te gerar uma renda, ele não é uma despesa, ele é um custo. Então, ele é um investimento. Então, se considera, sim, uma opção. Mas, alugar o carro. Se você for comprar um carro financiado usado,
às vezes ele compensa mais de você estar financiando do que alugar um carro, porque acaba que os custos. Para você, na minha opinião, para você alugar um carro e ficar com ele, só vale se você ficar com um carro de um padrão acima de 100 mil reais, que é um padrão acima, e você ficar por mais de 3 anos. Isso eu estou falando de um carro dessas locadoras, hoje, que no mínimo é R$ 2.500. Isso. Tá? Se você ficar com menos disso, a primeira opção que eu sempre vou dar, vamos por opções. Primeiro, comprar à vista. A maioria das pessoas não tem essa opção. Segundo, dar uma entrada, juntar um dinheiro e fazer um consórcio. A primeira opção que eu daria então seria essa, se a pessoa não tem condição de à vista. Faz um consórcio, dá uma entrada na carta e tira. Terceira opção, estudar sobre tanto se o aluguel vale a pena ou não, vai depender do tanto que você roda, se rodar pouco, compensa mais o aluguel, dependendo se a pessoa rodar pouco e fazer essa estrutura. É um número muito grande. Alugado, em resumo, ou financiado. Estude, coloque no papel. Pega um papel no meio e divida. Quais que são os benefícios, ponto forte, ponto fraco. Não tem como eu falar exatamente se eu não conheço as finanças da pessoa, infelizmente. Aí, Flávio, é mais uma oportunidade para você chamar o Jonathan lá e ele te conhecer um pouquinho melhor e ele vai te dar mais explicações sobre isso, tá bom? Agora a Valéria está te perguntando. Na verdade, ela tá contando algo que vai fazer e está pedindo a sua opinião. Tenho uma casa quitada, pretendo alugá-la por um valor por R$900 e pretendo locar uma casa de R$1.500. O motivo disso é status profissional. Eu posso fazer isso? É válido ou não? Isso não é certo a fazer. Bom, status profissional. Eu sou a favor de você ter um custo que ele vai te fazer mais dinheiro, se ele for te fazer mais dinheiro e você não estiver fazendo precipitado. Claro que os profissionais de finanças nunca vão falar isso, mas eu estou olhando o lado empreendedorismo. O lado financeiro, o lado profissional de finanças, ele vai fazer conta também. Vamos supor, quanto vale a casa? Você tem que fazer quanto vale a casa. Esse aluguel, ele vai te depreciar a sua casa durante um tempo. Se esse dinheiro dessa casa, por que é importante saber quanto vale a casa? Vamos supor que a casa vale R$300 mil. Se você colocar no banco 300 mil reais, isso vai dar mais ou menos uns R$3 mil no investimento conservador por mês. Por que você alugaria uma casa de 900 para 900 se você pode ganhar R$3 mil no banco? É uma pergunta a se fazer. Tá, então você tá sugerindo ou hipoteticamente que a venda da casa seria o mais viável? Seria isso? Não. Depende do valor da casa, depende do valor do aluguel, depende da região que a pessoa estiver morando. Por exemplo, Entendi. As pessoas, antigamente, elas compravam muita casa para alugar. É um negócio. Mas o aluguel, ele dá, às vezes, 0,35 ao mês. Por exemplo, São Paulo é uma ótima oportunidade para você comprar e alugar. Os aluguéis aqui, você acha aluguel de 2.500, 4.000 de um ovinho desse tamanho. Agora, vamos supor, eu sou de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, um aluguel de uma casa, de um apartamento de R$500 mil, provavelmente você vai conseguir no máximo R$1.500. Só que R$500 mil no banco dá R$5 mil. Por que eu vou comprar uma casa para deixar alugando para ganhar R$1.500, dor de cabeça, imobiliária, desvalorização do imóvel, ter que pagar uma reforma todo mês, se esse dinheiro no banco vai render mais? Então, Entendi. São estruturas. Mas, se a pessoa não tiver apto, não fizer conta, não adianta. Então, sempre E será um assunto para o nosso próximo bate-papo, porque isso aí gera muitas controvérsias, digamos, tá? Vamos lá para a última pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O Wellington. A pergunta do Wellington é mais ou menos igual à primeira, mas vamos lá. O Wellington está perguntando o seguinte. Trabalho como Uber. O meu carro dá muita manutenção, por mais que seja quitado e um carro novo. Eu estou pretendendo vender e pagar a locação de um. É viável ou não? É a mesma pergunta, né? Que aquilo a gente conversou lá atrás. Todas as perguntas de finança que você me fizer, eu vou falar a base da primeira coisa. Sempre tudo na vida pega um papel dividido em 2, positivo e negativo. Primeiro,
Colocar na balança, né? Balança, sempre. Segunda coisa, vamos lá. Pega papel e caneta. O Uber. Quantas horas ele trabalha? Ele sabe quanto que ele ganha por hora? Ele sabe quanto que ele ganha de combustível? Ele tem que fazer isso. Beleza. Eu já vi diversos motoristas de aplicativo fazendo essa questão, querendo trabalhar 8, 9 horas, 10 horas por dia. Eu já sei mais ou menos o valor médio que o motorista ganha, porque eu já fiz diversos planejamentos para o motorista. Então, o cara ganha mais ou menos 25, 30 reais por hora. Se você trabalhar 25, 30 mil reais por hora, você vai pagar um aluguel de 150 por dia, você vai pagar mais ou menos 5 horas para pagar o aluguel. Entendi. Se o cara quer trabalhar 8 horas, como que ele vai viver? Entendi. Beleza. Aqui em São Paulo, tem milhares de motoristas que aluga carro. Mas a hora do cara é 50, 60 reais. Mas os caras trabalham 12 horas por dia. Então, você tem que fazer esse cálculo para descobrir quem é você no motorista, quanto você ganha por hora, quanto você trabalha por semana, por dia, e você descobrir. Por quê? A própria manutenção é o valor do aluguel. Às vezes dá elas por elas. O melhor dos mundos para motorista de aplicativo, eu recomendaria tem um carro novo, todo ano troca esse carro. Ponto. Não novo, um seminovo, 4, 5 mil quilômetros rodado, rodou lá seus 40 mil no primeiro ano, troca de carro todo ano. Esse é o melhor do mundo. Pessoal, é isso. Se a gente for ficar estendendo, aqui a gente vai virar aqui à tarde, à noite, fazendo isso. Ô, Jonathan, eu queria de verdade agradecer por você ter cedido seu tempo. Eu sei que, se falando de finanças principalmente, pessoal, uma coisa que tem que ficar muito claro. A coisa mais valiosa que você tem é o seu tempo, tá? Seja ele 1 segundo, 2 segundos, porque tudo que você perder financeiramente, bens, você consegue recuperar. Seu tempo não, já foi. Você perdeu, você não produz mais, você perdeu. Então dê valor ao seu tempo. Então eu te agradeço por ter cedido esse tempo. Tenho certeza que vai ser edificante para muita gente. E todas as dúvidas que vocês tiverem, pessoal, eu vou deixar o telefone do Jonathan, tá no link aqui. Vocês vão clicar, vão entrar em contato, falar que viu aqui no Talkadu Podcast e façam uma consultoria que vocês serão muito bem direcionados. Jonathan, quer falar alguma coisa? É só agradecer mesmo a oportunidade de levar conhecimento para as pessoas. O mundo perece por falta de conhecimento e conhecimento financeiro é o que faz pessoas estar morando na rua, é o que faz divórcios acontecerem, é o que faz depressão, é o que faz milhares de doenças acontecerem. Saúde financeira é muito importante. Então, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre isso e trazer esse conhecimento para mais pessoas, Cadu. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, né? Vamos encerrar aqui esse bate-papo e até o próximo O Talkadu Podcast. Eu fui!